Bom dia, meus irmãos, a paz. Irmãos queridos, nós estamos chegando ao final do estudo da nossa revista, um estudo importantíssimo sobre o fim do mundo. Fim do mundo. Estamos na lição número 11. Quantos tem a revista? Quantos tem a revista aí, gente? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas têm a revista. Eu gostei muito dessa revista porque ela está bem compacta, tem poucas páginas, dá para a gente ler numa aula só. E nós vamos ler. Se você tem a revista, sente perto de alguém que não tem, para você compartilhar o material com outra pessoa, tá? Senta perto de quem não tem aí, para que a gente possa ler juntos e entender o estudo dessa manhã. Uma coisa que eu também queria, que há muito tempo eu quero falar, nós estamos num grupo pequeno de irmãos aqui, eu gostaria de chamar a atenção e ensinar os irmãos sobre isso. Irmãos, quando nós entramos no santuário, quando está sendo lida a palavra de Deus, quem é que está falando conosco? Deus está falando conosco através da sua palavra. Isso é um momento de reverência. Então, quando eu ando dentro do santuário, enquanto a Bíblia está sendo lida, eu estou faltando respeito, primeiro com Deus, porque eu não estou parando para dar atenção à palavra dele, ao que ele está me falando através da sua palavra, e eu estou faltando respeito com quem está ministrando a palavra. Mas o mais importante, nós estamos faltando respeito com a palavra, com o Senhor, porque Ele está falando através da sua palavra. Então, quando nós estivermos dentro da igreja e a palavra estiver sendo lida, se você entrou na porta, a palavra está sendo lida, meu irmão, para onde você estiver. Isso é um sinal de respeito à palavra de Deus, para você ouvir o que Deus vai te falar através do texto. Quando nós estamos orando, quem está falando? Quando nós estamos orando, irmãos, quem está falando? Nós estamos falando com quem? Com Deus. Quando a igreja está reunida em oração, então se você entrou no templo e está vendo oração, a igreja está num sentimento de unidade falando com Deus. Pare imediatamente onde você está e se coloque em posição de oração, para falar com Deus, para se juntar ao corpo de Cristo em oração, para falar com Deus. Isso se chama reverência à pessoa de Deus, ok? Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. A hora da oração e a hora da leitura da palavra é a hora de você parar dentro do templo e ou entrar em oração junto com a igreja, ou parar para ouvir o que Deus está falando através da sua palavra. Amém, irmãos? Vamos lá, nós vamos começar. Quem tem a revista se aproxima de quem não tem, para a gente poder estar lendo a palavra. Irmãos, nós estamos estudando sobre o fim do mundo, e eu estava pensando, olha como é que é uma coisa assim, é incrível demais, as coisas de Deus são tão incríveis que a gente não alcança. Presta atenção. Quando é que Deus teve início? Quando Deus teve início? Quando que Ele foi criado? Ele sempre existiu. Isso não cabe dentro da nossa cabeça. Não cabe, porque para nós tudo tem início e fim. Não cabe dentro da nossa cabeça algo que sempre existiu. Deus sempre existiu. E quando é que Ele vai ter fim? Nunca. Ele não tem princípio e Ele não vai ter fim. Nós, meros mortais, estamos dentro de um pequeno espaço, do tempo de Deus. A criação do mundo, a criação do homem, toda a história da humanidade está dentro de um pequeno espaço do tempo de Deus, num espaço da eternidade. Só isso já deixa a gente meio assim, meio tonto, né? Nós fazemos parte desse pedacinho aqui da história de Deus, Toda a nossa história, toda a história da humanidade, da criação do mundo, tudo que diz respeito a nós, é um pedacinho assim, da história de Deus. Deus vem, cria,
tem propósitos. Tudo que ele faz tem um propósito. Tudo tem um propósito. Ele sabe quando cai um fio da nossa cabeça, quanto mais o que nos aconteceu, o que nos acontecerá, o que nós vamos fazer. Ele sabe tudo, todas as coisas, todas as coisas estão sob o controle dele, nada foge do seu controle. E outra coisa que eu queria te perguntar: nós vamos passar pelo arrebatamento, milênio, papá. Você quer ser salvo, ok? Quer chegar lá em cima. O que você vai fazer na eternidade? Você vai ser eternamente um ser espiritual vivo. O que você imagina que você vai fazer na eternidade? O resto do tempo da eternidade. A gente não consegue imaginar, irmãos. A gente não tem noção. Sabe por quê? Porque nós vamos passar a fazer parte de outra etapa da era de Deus, da eternidade. Nós seremos eternos junto com Deus. Já parou para pensar nisso? Viveremos eternamente. O que é que nos espera nessa vida eterna? Não sabemos, não fazemos a mínima ideia. Só sabemos que vai ser muito bom. Mas a gente não faz a mínima ideia. Nosso tempo é isso aqui, ó, pequititinho assim. Vai acontecer tudo, depois nós vamos para o céu e vamos viver eternamente ao lado de Deus. Sabemos também que muitos não vão viver na eternidade com Deus. Mas nós queremos fazer parte desse grupo que vai estar vivendo na eternidade com o Senhor Deus. Amém? Valores ambivalentes. Sabe o que são ambivalentes? Que são ambivalentes. Contraditórios, confusos, ok? O secularismo, em que os valores limitam-se apenas a este século ou a este mundo, nutrindo profundo menosprezo ou simples desinteresse condenatório pelo transcendente. Nós vivemos hoje secularismo. Nós estamos totalmente envolvidos nas coisas deste século, fascinados com as coisas deste século, as coisas destes dias, da vida do dia a dia, envolvidos com a tecnologia, com a ciência, envolvidos com as coisas. Isso é o secularismo. Nós estamos fascinados com as coisas deste mundo. E a mistificação, a outra parte é, então, primeiro o secularismo, a outra, a mistificação da fé, que faz com que o homem projete a sua fé de forma enganosa, infantil e irracional, falando candidamente de energia, fluidos, pensamento positivo, energia das pirâmides e de outras crendices semelhantes. Ambos os conceitos parecem ter em comum a ideia de não haver um juízo final de Deus. O primeiro, por negar o transcendente, ou simplesmente não se importar com isso. O segundo, por crer de alguma forma num tipo de purificação da alma ou da bondade opcional do ser humano, né? Assim, todos serão de alguma forma salvos de uma condenação que na prática não existe, né? A gente vive, o povo está tão louco, né? Que ou está fascinado com as coisas deste mundo, e a gente vê muito isso repercutindo no evangelho que está sendo pregado hoje. Meu irmão, leia a palavra para você não ouvir um evangelho que enche o seu ouvido, que te agrada, tá? Tem muita gente, eu tenho visto coaches famosos pregando um evangelho que agrada os nossos ouvidos, um evangelho humanista, um evangelho totalmente voltado, né, para o prazer do homem, que não condiz com a palavra de Deus. Se você tem a palavra na sua mente e no seu coração, todas as vezes que você ouve alguém pregando a palavra, imediatamente o Espírito Santo vai trazer na sua mente versículos que ou testificam aquilo que o pregador está falando, ou que vão fazer você refletir e ver que está errado o que ele está falando. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados, né? E o povo hoje, gente, hoje todo mundo é bom. Morreu, então vai direto para o céu todo mundo, não é assim? Não, olha, fulano tem uma energia positiva, fulano é tão legal, ele é muito positivo, poxa, morreu, mas ele tinha bons fluidos, ele tinha muita luz, e assim, as pessoas estão
Estão misturando tudo. Estão misturando tudo. A palavra de Deus, ela deixa bem claro que para você alcançar o céu, você tem que se tornar filho de Deus, se tornar. Aí chegam uns e dizem, não, todo mundo é filho de Deus, eu também sou filho de Deus. Não. A gente conhece a palavra. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Não é todo mundo que é filho de Deus, não, meu irmão, não é. Não, tem que ter experiência com Jesus. Então assim, o mundo está perigoso demais. Porque está passando um monte de informação desorientada que não condiz com aquilo que a Bíblia ensina para a gente. E para você ter discernimento, olhar para Jesus e caminhar firmemente olhando para Ele, você tem que conhecer a palavra dEle, você tem que conhecer o que Ele fala. Tá bom? Então, o secularismo e a mistificação da fé, né? Essa coisa infantil, irmãos. Bíblia é raiz. Bíblia é raiz. Bíblia é para homem e mulher decidido a andar com Jesus, que está disposto a ser corrigido por Jesus, amado por Jesus, defendido por Jesus, mas que também está disposto a passar por provação e correção e receber do Senhor aquilo que é justo para nós. Quando é justo que a gente receba amor e que a gente receba bênção, Deus vai ser justo e vai nos dar amor e bênção, mas quando for justo que Ele nos corrija, Ele vai corrigir. Nós hoje somos complacentes, altamente complacentes. As pessoas erram e a gente vem e passa a mão por cima. Não é assim que Deus lida conosco, não, irmãos. Não. Deus não é complacente. Deus é justo, Ele é amor, Ele é cheio de misericórdia. E se não fosse a misericórdia dEle, a gente estava no sal. Mas Ele não é complacente. Tá bom? Então, uma outra ideia que a miúde caminha de mãos dadas com esta é de que o juízo final se realiza todos os dias, conforme a escolha voluntária do homem que é senhor de seus atos, sendo a história o tribunal do mundo. De fato, o juízo de Deus também se realiza na história. Nós vimos isso no dilúvio, Sodoma e Gomorra, exílio babilônico. Todavia, a Bíblia também nos fala de um juízo final, quando haverá a consumação da história, tendo todos os homens que prestar contas a Deus de seus atos, palavras e pensamentos. Este é o assunto de nossa lição. Então, as pessoas acham que nós estamos sujeitos a um juízo de Deus todos os dias. E sim, porque Deus nos corrige todos os dias, Deus nos corrige sempre, e o homem tem sido corrigido durante a sua história. Nós temos visto o juízo de Deus sobre as nações durante a história. Nós vimos lá no sonho de Daniel, na estátua de ouro, né, o sonho de Nabucodonosor que Daniel decifrou. Ali o Senhor deu um sonho falando sobre o fim daquelas nações, né, o que aconteceria, e todas elas sofreram juízo de Deus. Por quê? Por causa dos seus pecados. Então o juízo de Deus tem acontecido durante a história do homem, mas nós estamos falando aqui do juízo final, o último juízo, ou o último julgamento de Deus sobre todas as nações, sobre toda a humanidade, desde que ela foi formada, né? Muito bem, então vamos lá. A necessidade e o propósito do juízo final. O pecado trouxe consigo a necessidade da manifestação do juízo de Deus. Grava isso. O pecado trouxe consigo a necessidade da manifestação do juízo de Deus. Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, tiveram a sua sentença de morte decretada. Irmãos, Adão e Eva não foram criados para morrer. Eles não morriam. Eles podiam cair, não se machucavam, a pele não deteriorava. Não havia envelhecimento de Adão e Eva quando eles foram criados, porque eles foram criados em perfeição, ok? Eles não foram criados para morrer. O homem foi criado por Deus para ter vida eterna. Quando o pecado entrou, tudo mudou na vida do homem. Eles morreram espiritualmente imediatamente.
Lembra que Deus falou? Não come do fruto da árvore, porque no dia que você comer, o que vai acontecer? Certamente morrerá. Às vezes morreram, fisicamente não, mas eles tiveram uma morte espiritual, e isso gerou um problema que vem nos acompanhando até hoje, toda a humanidade. Ficando separados de Deus, eles morreram espiritualmente, imediatamente ficando separados de Deus. Todavia, a morte física que veio também como consequência do pecado, não foi imediatamente executada porque Deus usou de sua graça comum, protelando a execução da sua sentença. Entretanto, seu juízo entrou em um processo de concretização, tornando a vida uma caminhada para a morte. Quando eles pecaram, a nossa vida se tornou uma caminhada para a morte. Todos os dias que nós vivemos caminhando para a morte. Não era assim. Mas Deus hoje nos dá a escolha de termos a vida eterna. Olha só que coisa tremenda. Paulo diz que através de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo e condenou toda a humanidade por causa do seu pecado, por causa de um homem. Todos nós fomos condenados à morte, ao pecado, por causa do pecado. Mas através de um homem veio a salvação para toda a humanidade. Isso é magnífico. Isso é magnífico. Isso é para a gente ter noção da importância de Jesus. Aquilo que Adão fez e desencadeou a perdição, Jesus veio e resgatou com salvação através da sua vida. Por isso o sangue de Jesus é tão precioso, é tão maravilhoso. Ele nos resgatou a todos nós novamente, a todos que creem no seu nome. Isso é muito lindo. Desde então o pecado sujeitou o homem ao juízo histórico e eterno. Por isso parte deste juízo já é manifesta nesta vida, mas não totalmente. Daí a perplexidade de alguns servos de Deus em determinados momentos da história, quando o mal parece oprimir e esmagar o bem. Desta forma, podemos dizer que o juízo final tem como propósito. Então, ele vai colocar dois propósitos. Aliás, três propósitos aqui. Três propósitos que o autor vai falar por que acontecerá o juízo final. Cadê o juízo final? Tem três propósitos. O primeiro propósito, manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Quando a gente fala sobre manifestar a glória de Deus, você lembra alguma coisa? Você lembra sobre a manifestação da glória de Deus? Irmão, quando você chega ali na beira da praia e olha o mar, e olha o sol, e olha o horizonte, e olha aquele céu azulzinho, aquela coisa mais linda, sabe o que é isso? Manifestação da glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia o quê? A obra das suas mãos. Irmão, quando você chega e olha aquele horizonte, você consegue dimensionar a glória de Deus? O que é glória? O que é glória? Alguém sabe dizer o que é a glória? Então vamos lá. Pelo dicionário, a glória é a fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades. Se a gente contempla o céu, qual o tamanho da glória do Deus a quem nós servimos? Qual o tamanho da glória de Deus? A gente não consegue dimensionar. É fantástico demais. Nosso cérebro não consegue. O que a gente tem aqui é uma pitadinha da glória, irmãos. Então, quando você olha para uma flor,
toda a natureza, toda a criação manifesta a glória. Você olha para uma flor, aquilo manifesta a glória de Deus, irmãos, a perfeição da criação de uma flor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Quem sabe canta bem alto. O céu, a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. O que vai acontecer? Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Obrigada. Você nunca vai esquecer disso. Decora, canta os cânticos que declaram a palavra. A gente precisa sempre lembrar disso. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra. Não podemos perder isso de vista, irmãos, não podemos esquecer isso jamais. Essa é a nossa vida, Jesus é a nossa vida, nós vivemos por causa disso. Então, o primeiro propósito, manifestar a glória de Deus, propósito do juízo. O grande objetivo de Satanás é cegar os olhos dos homens para que não vejam a glória de Cristo. Mas Deus resplandeceu em nossos corações para que contemplemos a sua glória na face de Cristo. Por isso que todo que olhar para Jesus será salvo. A face de Cristo revela a glória de Deus. No juízo final, Satanás terá que se curvar diante da majestade de Cristo. O dia do juízo é o dia de Cristo, o Senhor, o qual manifestará a glória da sua realeza e todo joelho se dobrará. A palavra diz isso. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Então, primeiro propósito. Agora, Satanás, ele quer cegar os olhos dos homens. Irmãos, Satanás quer fazer a gente esquecer de Jesus. Quer fazer a gente esquecer de Jesus. A gente não pode esquecer de Jesus um segundo dia. A Lívia contou aquela experiência que ela teve aqui na quinta-feira, né? Experimentando dar um dia falando como se Jesus estivesse do seu lado. Isso tem que ser algo diário na nossa vida. Faz: Jesus, vem na garupa aqui na minha moto, me ajuda aqui, Jesus, você toma o volante, eu vou dirigindo, você conduz o volante da minha moto e você vai conversando dentro do ônibus, no meio da rua, onde você estiver. Jesus, me ajuda a não errar, me ajuda a não pecar, Jesus, me ajuda a andar com o Senhor em santidade, tira da minha mente, Senhor, tudo que é ruim. Quando eu olhar no Instagram, Senhor, eu ficar com inveja da pessoa que está lá viajando, que está passeando, que está comprando isso e aquilo, tira do meu coração, Senhor, não deixa eu ver isso não. Senhor, tira do meu coração, sabe por quê? Porque passa, irmãos, na cabeça da gente, a gente olha as pessoas assim, fica, né? Deseja e fica assim: oh meu Deus, você já está sendo tomado pelo sentimento de inveja e de desdém e nem se dá conta. Então a gente tem que ter cuidado. Por isso que a nossa mente tem que estar diariamente 100% sob o controle do Espírito Santo, para que a gente não caia nesse tipo de tentação o tempo todo.
a gente fica comparando e a gente começa a desejar aquilo que não é nosso, e é um perigo, então a gente precisa, estar de olho no Senhor o dia todo. O segundo propósito do juízo final: primeiro, manifestar a glória de Deus. Segundo, tornar público o seu propósito eterno. No juízo final ficará evidente a todos os anjos. Quem são todos os anjos? Os bons e os maus, Os anjos do Senhor, que habitam com o Senhor, e os demônios. E homens, tanto ímpios quanto os eleitos ou salvos em Cristo Jesus, o propósito de Deus desenvolvido na história e agora no final da nossa breve história consumado. O terceiro propósito do juízo final é consumar a história salvífica, ou a história da salvação, No advento de Cristo, ou na volta de Cristo, haverá a ressurreição dos mortos e a transformação dos que estiverem vivos, e em seguida o juízo. Cristo consumará assim a salvação de seu povo, determinando o lugar definitivo dos seus, conferindo-lhes galardões. Os ímpios serão julgados conforme a impiedade deles. Na consumação, todos os homens receberão a parte que lhes compete através de seus corpos ressuscitados. Todos. No juízo final, Deus vai consumar a história da salvação que começou em Cristo Jesus. Deus vai consumar, ou seja, vai finalizar, Ele vai definir ali. Irmãos, e às vezes nós somos tão meninos que eu já ouvi gente falando assim: eu só quero entrar no céu, nem que eu tenha uma cabaninha lá, nem que eu vá morar numa cabaninha lá. Oh meu Deus, primeiro, no céu tem cabaninha não, no céu tem mansões celestiais preparadas para nós. Agora, o que acontecerá lá, não sei, mas a Bíblia nos dá orientações, irmãos. A gente fica preocupado, a gente é tão menino, a gente é tão sem malícia, que a gente fica preocupado às vezes só com a salvação. Você vai ser salvo, é a parte mais importante, realmente. Só que a Bíblia diz que haverá galardões. O que serão galardões? Não sabemos. Será uma premiação de Deus. Como será isso? Não sabemos. A Bíblia nos dá pistas. O Senhor vira para Abraão e fala para Abraão assim: eu sou o seu grandíssimo galardão. Se Deus é o grande galardão, a gente pode pensar, será que o galardão vai ser um nível de proximidade que eu tenha de Deus? A gente não sabe. E se for, já pensou se você for para a eternidade e você se preocupou só com a salvação, não preocupou com mais coisa, e você, é como se você estivesse dentro da casa do Pai, não vai ter aquela proximidade do Pai, embora você esteja junto com o Pai, mas não ter a proximidade do Pai que muitos terão. Já pensou? Seu pai dentro de uma casa, uma mansão, seu pai mora dentro da casa, seu pai está lá na sala principal. E os filhos que são mais prestativos, os filhos que são mais ajudadores do pai, estão lá ao redor do pai dentro da sala principal. Os outros filhos, um está lá ajudando lá na cozinha, o outro está lá ajudando a lavar não sei o quê, mas eles ficam tão ocupados lá que eles não têm acesso ao pai que está lá na sala principal. Já pensou, irmão? Se o galardão é isso, realmente, é o nível de aproximação que você vai ter do Pai, já pensou? A gente não ter acesso à presença do Pai, não sei, a gente não sabe o que vai ser. Então essa de que, eu não estou preocupada com o galardão, não, preocupe, seja fiel, ande com o Senhor direito, não masca com o Senhor não, anda com o Senhor como servo fiel. Eu tenho falado com algumas pessoas, olha, irmãos, é muito importante, é justo e é bom
que aqui na terra a gente tenha títulos. Eu me esforço, eu estudo, eu vou ser um doutor, uma doutora, eu vou ter títulos. Vou ter títulos. Agora, olha só, tenho falado com muitas pessoas. O único título que vai nos dar uma condição eterna, que vai definir a nossa posição eterna, está aqui no primeiro texto aqui da leitura diária aqui, que é Mateus 25, 14 e 30, que é a parábola dos talentos. Lembra o que o Senhor diz para aqueles que foram Lembra da parábola dos talentos, né? Deus deu 5, deu 2 e deu 1 para cada servo, conforme cada um podia administrar. Deus não vai dar 1000 para todo mundo, não. Deus dá conforme Ele nos conhece, nossa capacidade. Mas se você for fiel no 1, amém. O que o Senhor vira e fala para os servos que foram fiéis nos 5 e nos 2 talentos, os 2 fiéis? O que Deus fala para eles? Hein? Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Irmãos, o título que vai fazer diferença para a gente na eternidade não vai ser pastor, apóstolo, diácono, profeta, etc. Então, é uma briga aí fora por título. Eu fico vendo o povo disputando. Sou profeta, sou pastor, eu sou diácono, eu sou não sei o que, eu sou obreiro, eu sou isso. E o povo quer galgar dentro da igreja Carlos como se isso fosse te dar direito a alguma coisa dentro da eternidade. Não dá. Aquele que se fizer menor, este será o maior no reino dos céus. Quanto mais baixo você tiver, maior você será no reino dos céus. Então o único título que nos interessa qual é? Servo bom e fiel. Do mesmo modo como ninguém sabe o dia do regresso de Cristo, você sabe? Nem eu. Ninguém sabe o dia do juízo também. Todavia, através da Bíblia, sabemos que Deus já determinou esse dia, que se dará após o regresso triunfante de Cristo e a ressurreição final. Quanto à duração do juízo, não temos elementos bíblicos para precisar. No entanto, quando a Bíblia refere-se ao dia do juízo, não precisamos pensar necessariamente num dia de 24 horas como temos hoje. A rigor, o juízo final não carecerá de investigação, análise de provas, testemunhas, etc., para que haja o veredito, visto que o juiz supremo é onisciente, conhecendo perfeitamente os nossos corações e os nossos atos na história. Irmão, o juízo final não vai ser um julgamento que vai durar. Não. O juiz, que é o Senhor. Vocês já assistiram aí os filmes Matrix, né? O juiz, que é o Senhor, ele tem condição, Deus, o poder de Deus é tão grande que a gente não faz ideia, que ele é suficiente para ressuscitar todo mundo. No nosso tempo físico, Deus é Deus para em 1 minuto fazer o julgamento de todo mundo. A gente não sabe como vai ser o juízo, a gente não sabe quanto tempo físico, quanto tempo eterno, a gente não sabe. A gente só sabe o que vai acontecer, né? O grande dia será mais um dia de publicação e execução do que de julgamento estritamente concebido. Meu irmão, eu só digo uma coisa, vai acontecer. Ninguém vai impedir de acontecer. A única coisa que nós precisamos fazer como servos de Jesus é andar em obediência, em fidelidade, sabendo que tudo irá acontecer e nos apresentarmos diante do Senhor como servos bons e fiéis. Só isso. Amar o Senhor acima de todas as coisas, amar a sua palavra, ter o Senhor com você todos os dias, obedecer a Deus, morrer todos os dias para a sua carne. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Morrer para você é viver a vontade de Deus sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é santo. O mundo está podre.
E a gente, se bobear, a gente se perde na podridão do mundo e perde a nossa noção de santidade, a gente perde a noção. O céu é um lugar de santidade, de coisa certa, de coisa correta. Não é lugar de mentira, não é lugar de escuridão, não é lugar de falcatrua. Não é, irmãos. Não é. O que nos faz chorar aqui na terra? Por que no céu não vai ter lágrima? Não vai ter dor? Porque lá não vai ter as coisas da terra que nos causam dor e lágrima. Não vai ter. Não vai ter traição. Não vai ter suicídio, não vai ter morte. Não vai ter mentira. Não vai ter. A podridão do mundo vai ter lá. Então o Senhor diz o quê? Que é para a gente começar a andar aqui como quem vai viver lá em cima. E nós podemos, e Deus não nos pede nada que seja impossível. Deus não nos pede. Anda na verdade. Seja sal no mundo, seja luz. Onde você for, que as pessoas olhem para você e vejam em você algo diferente. Amém? Terminando, o juiz e a integridade do seu juízo, o juiz e seus auxiliares. Jesus veio a primeira vez para salvar o perdido. Jesus veio como nosso Salvador, como nosso Redentor, né? Como aquele que fez a redenção do homem, nos salvou da perdição eterna. Na segunda vez, ele virá pessoalmente julgar a todos os homens. Ele veio como Salvador, mas virá como juiz. O juízo de Cristo é o juízo do Trino Deus. Trino Deus. Quem é o Trino Deus? Quem é, gente? Não precisa ter medo, fala. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo. Isso aí, a Trindade. Trino Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ok? O juízo de Cristo é o juízo do Trino Deus. O tribunal de Cristo é o tribunal de Deus, tá? Vamos lá, a Bíblia nos diz que na tarefa de julgar a todos os homens e os anjos rebeldes, Cristo será auxiliado pelos anjos, olha isso, e pelos eleitos glorificados. O tipo de participação que teremos nesse juízo é difícil determinar. De alguma forma, sua participação será no sentido de glorificar a Cristo por causa de seus justos juízos. Seja qual for a nossa atividade, o fato bíblico que devemos ressaltar é que o soberano juiz compartilhará conosco de alguma forma essa responsabilidade. Presta atenção, no juízo final, arrebatamento é uma coisa, né? Nós vamos ser arrebatados, mortos em Jesus primeiro, subirão depois nós que estamos vivos, isso é arrebatamento. Vai ter bodas, vai ter tribulação na terra, tal, e depois, né? Ou seja, quando nós subimos como salvos, nós já, o juízo para nós, para salvos, já foi feito, tá? O juízo já foi feito para nós, quando nós vamos subir. Deus já separou, ó, é salvo, já levou, tá? Nós vamos, agora a Bíblia diz que nós vamos regressar com Jesus como eleitos glorificados. Vocês lembram daquele cântico que a gente canta aqui? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo, palavra de Deus. Fui justificado quando eu aceitei Jesus e o sangue dele veio sobre mim e me lavou. Eu sou santificado dia após dia e serei glorificado na eternidade, ok? Serei glorificado como? Vou receber um corpo glorioso, serei glorificado. Meu corpo físico vai passar a ser um corpo espiritual, um corpo glorioso. Então será quando o Senhor vai distribuir galardões no juízo, porque já foi feito o julgamento, tá? Quem tinha que ser salvo já foi, e o ímpio já é ímpio, continua sendo ímpio. A terra vai continuar existindo com todo mundo aqui, mas o salvo já foi separado. Então, quando Jesus retornar para exercer juízo sobre a humanidade, para que Deus decrete o castigo, também ali será distribuído no tribunal de Cristo o galardão, e nós
Na volta, junto com os anjos, iremos exercer juízo sobre os anjos caídos. Como vai ser isso? A gente não sabe. Não sabe. Mas nós iremos participar disso. E por último, a integridade do juízo de Cristo. Jesus é competente para julgar. Apesar de muitos não lhe terem feito justiça na sua primeira vinda, rejeitando-o juntamente com a sua mensagem de salvação, Cristo julgará integramente, sendo seu juízo, primeiro, justo, verdadeiro, reto e sem acepção de pessoas. Jesus voltará para nos julgar. Irmãos, só na maneira como Jesus foi rejeitado na cruz, como ele foi rejeitado pelos homens ali, crucificado, espancado e massacrado ali, só pelo que fizeram com o Filho de Deus na crucificação, já era para complicar a nossa vida todinha, de todo mundo que nasceu de lá para cá, né? Mas o Senhor é tão maravilhoso, ele veio e morreu por nós por amor. Morreu para salvar a gente. Jesus é maravilhoso demais. E ele vai voltar, e Jesus, Deus é perfeito. Irmãos, presta atenção, Deus é perfeito em justiça. A gente vê às vezes, eu conheço pessoas que se revoltam com Deus porque Deus levou o pai, levou a mãe, levou o filho, levou o irmão. Como assim? A mãe, o filho, o pai é seu. Foi você que deu vida? Foi você que criou? Então como assim você se revolta com Deus porque Deus leva alguém? A vida é dele. Foi ele que deu, ele tira na hora que ele quiser, meu irmão. E todos nós vamos para a morte, não tem para onde fugir disso. De um jeito ou de outro. De qualquer jeito, cada um de nós aqui vai morrer de uma maneira diferente, mas todos vamos para ela. Como assim você se revolta com Deus porque Deus tirou alguém? Ponha-se no seu lugar. Se liga, como diz o outro, se liga. Se liga. Você não é dono da vida de ninguém. Foi você que criou. A vida pertence ao Criador. Então a gente tem que estar atento com essas coisas, entendeu? O juízo de Cristo será íntegro devido à sua própria natureza e também devido à sua onisciência. Nada ficará oculto diante do seu escrutínio, da sua votação, da sua maneira de julgar. Quem passará pelo juízo final? Quem? Quem que vai passar, gente, pelo juízo final? Toda a humanidade. Todos, desde Adão até o último neném que nascer na hora que Jesus estiver voltando, todos. Deus é juiz de todos, portanto todos os homens comparecerão diante de Cristo. Cada um dará conta de si mesmo. Eu não vou dar conta de ninguém, não vou dar conta dos filhos, não vou dar conta do marido, vou dar conta graças a Deus, né? Vou dar conta de mim, graças a Deus. O que já é de bom tamanho, né, irmão? Que a gente dá conta do que a gente faz de errado, a gente dá conta do que a gente já faz de errado, já é muito. Então, graças a Deus, a gente vai dar conta só de nós. Então, você anda direito, anda na linha, anda no prumo. Não brinca com Deus não, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Deus é juiz de todos, portanto... Peraí, deixa eu ver o que eu li aqui. Quem passará? Deus é juiz de todos, portanto todos os homens comparecerão diante de Cristo e cada um dará conta de si mesmo. Ok. A nossa responsabilidade é pessoal e intransferível. Ninguém escapará. O juízo será extremamente meticuloso e revelador. Os eleitos serão julgados, não quanto à condenação, ok? A gente já foi julgado quando foi arrebatado, quando subiu. Visto que já não há condenação para os que estão em Cristo. Os seus pecados foram perdoados, mas serão no que se refere ao galardão. Entenderam? Tá? A condenação ou a salvação já vai ser definida no arrebatamento, já vai ser definida ali. Se você subiu ou se você ficou. Os anjos
réprobos. Réprobos quer dizer reprovados, aquela galera que caiu na lábia de Satanás e juntou com ele e se deram mal. Os anjos reprovados. Todos os anjos que se rebelaram contra Deus serão condenados juntamente com o seu chefe, Satanás. A rigor falando, a sua condenação será apenas executada, que já está condenado. Satanás já foi julgado e condenado. Irmão, de vez em quando eu vejo um falando assim: será que Deus pode perdoar Satanás? Meu irmão, não pode. Ele já foi condenado, porque o que ele fez foi terrível, terrível, na dimensão espiritual, que a gente não sabe o que aconteceu lá, ok? A gente não estava lá antes da criação do mundo, quando ele aprontou feio com Deus lá, irmãos, ele foi condenado e já foi julgado, ele já foi julgado por Deus, já foi condenado. E esse é o desespero dele, porque ele sabe o que o aguarda na eternidade. Sabe o que ele quer? Levar nós com ele para sofrer junto com ele. Você quer ir? Eu não. Cada um faz sua escolha. Tá? Ele já está ferrado, mas ele não quer se ferrar sozinho, ele quer levar uma turma para se ferrar junto com ele. Eu é que não quero ir. Escolhas. Nós fazemos escolhas todos os dias da nossa vida. As nossas escolhas determinam a nossa vida, o nosso futuro, tudo que viveremos, agora, em vida e na eternidade. Nossas escolhas. Põe a letra aí, por favor. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Senhor, nós te louvamos, porque nós temos a certeza que um dia o Senhor virá para nos buscar. Aleluia, Senhor, aleluia. E se o Senhor não vier para nos buscar, nós vamos ao encontro do Senhor, mas estaremos contigo, e isso é o que nos consola e o que nos conforta nesse mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno, Pai. Muito obrigada pela palavra do Senhor sobre a nossa vida, que nos consola, que nos conforta, que nos fortalece todos os dias e nos dá ânimo, nos dá esperança e nos dá alegria de caminharmos aqui na terra para um dia encontrarmos com o Senhor. Abençoa a tua igreja amada neste lugar, os irmãos. Abençoa aqueles que não vieram, ó Deus, para que eles possam estar aqui domingo que vem na escola dominical. Abençoa, Senhor Deus, a igreja do Senhor sobre a face da terra. Deus, ajuda aqueles, Deus, salva a igreja perseguida, muitos que estão morrendo nessa hora por amor do Evangelho, Senhor. Ajuda os irmãos, ó Deus, que eles possam, Deus, se encontrar diante do trono do Senhor, Pai, que o Senhor os possa receber, ó Pai, que o Senhor também possa preparar, ó Deus, o que está guardado para cada um de nós. Senhor, ajuda-nos a caminhar contigo todos os dias em obediência e fidelidade. Nós precisamos, Deus, do Senhor todos os dias para nos ajudar. Agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Uai, cadê o pastor? Já foi? Deus abençoe todo mundo, gente.